Pessoal, vamos então dar continuidade aqui à análise da prova da PGM Aracaju. Hoje a gente vai ver questões de direito constitucional. Foi um grupo de questões que trouxe ali temas de direito administrativo, de direito financeiro até. E aí o que for muito fora do conteúdo programático de direito constitucional, eu não vou nem analisar aqui, tá? Mas o que tiver lá e cá, né, um pouquinho constitucional, um pouquinho administrativo, um pouquinho constitucional, um pouquinho outra coisa, eu vou acabar analisando aqui, tá? Mas vocês vão ver que teve muita jurisprudência nesse grupo de questões. Vamos lá. Pessoal, antes de qualquer coisa, lembrem de deixar o like pra gente, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. É só clicar no sininho, aí o YouTube vai avisar sempre que a gente postar conteúdo novo aqui no canal, tá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos ver aqui a primeira assertiva. A primeira questão desse grupo de questões é essa aí, de número 6, tá? Que eu vou jogar na tela para vocês. Bom, o enunciado fala o seguinte: acerca da organização do Estado, então já é um tema mais de direito administrativo, né? Da administração pública, também, né? Um tema de direito administrativo. Mas estava aqui na prova de constitucional. É muito comum a prova de constitucional trazer questões que abordem temas de conteúdo programático de outras disciplinas, né? Porque hoje em dia está tudo na Constituição. Bom, então acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do poder executivo e do regime de precatórios, que é um tema mais de direito financeiro, né? Julgue os itens que se seguem com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aí o primeiro item, esse item número 6, essa questão 6, fala assim, ó: em virtude de o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas ter natureza meramente opinativa, compete exclusivamente à Câmara de Vereadores julgar as contas anuais do prefeito, sendo inadmissível o julgamento ficto por decurso de prazo. Isso aqui, meus amigos, está correto, tá? Deixa eu explicar para vocês. É o seguinte: quem julga as contas do prefeito é o Poder Legislativo, tá? É a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas participa desse processo? Participa. Ele emite um parecer. Só que esse parecer não julga as contas do prefeito, é um parecer opinativo. A Câmara é que vai julgar acolhendo ou rejeitando esse parecer, a Câmara de Vereadores. E aí a questão aqui foi, bom, se a Câmara demorar para julgar, será que significa que o parecer do Tribunal de Contas fica automaticamente aprovado? E aí já fica julgada a conta do prefeito de forma tácita, um julgamento ficto? Não fica, o STF decidiu isso, tá? Em tema de repercussão geral. Por isso que essa questão aqui está correta, porque ela fala exatamente a tese de repercussão geral do STF, que foi essa aqui, ó, tema 157, tá? O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo local, do prefeito, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Tá? Então, foi uma questão que reproduziu o tema de repercussão geral. E a gente tem mais jurisprudência nesse grupo de questões aqui, tá? Que talvez até o próximo item seja de jurisprudência. Vamos ver. Olha aqui. Ele fala o seguinte, segundo a jurisprudência, né? Segundo a jurisprudência do STF, com fundamento no princípio da convalidação das nulidades, a ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante a sanção de projeto de lei, ainda que quando dele seja a prerrogativa que foi usurpada, e aqui podemos citar como melhor exemplo o quê? A iniciativa legislativa, né? Iniciativa. Ainda que quando seja dele a prerrogativa usurpada, a sanção tem o condão de sanar o vício da inconstitucionalidade formal. Essa assertiva está errada, tá? Isso aqui, a gente viu isso na nossa revisão de véspera de direito constitucional. Essa assertiva está errada. Por quê? Bom, em primeiro lugar, de forma geral, entendam que inconstitucionalidade não se convalida, tá? Em regra, né? Porque a gente sabe que tem emendas constitucionais que vêm convalidando inconstitucionalidade. Mas elas não se convalidam pelo decurso de tempo, pela prática de algum outro ato infraconstitucional. Bom, então são irregularidades que não se convalidam como regra. E especificamente em relação ao processo legislativo, o STF tem jurisprudência tranquila de que quando a gente tem algum vício de iniciativa, então era uma matéria que era de iniciativa privativa do chefe do Executivo.
e aí um parlamentar foi lá e apresentou o projeto para o Poder Legislativo. Isso aí é um vício de iniciativa. Ainda que o chefe do Executivo sancione o projeto de lei que foi aprovado pelo Legislativo com esse vício de iniciativa, o vício originário lá, o vício de iniciativa, não fica convalidado. Se foi um projeto de lei de iniciativa exclusiva do Executivo, aí teve emenda parlamentar aumentando a despesa nesse projeto, e o chefe do Executivo vai lá e sanciona o projeto com a emenda de despesa, com a emenda que aumentou a despesa, essa sanção também não convalida esse vício formal, tá? Então, essa assertiva está errada porque a sanção do chefe do Executivo não convalida os vícios formais do processo legislativo, tá? Seguindo, vamos aqui para a próxima assertiva. Ela fala o seguinte aqui, também é um tema mais de direito administrativo, né? Igual aquela primeira assertiva lá, mas fala o seguinte, o servidor devidamente investido em determinada carreira após aprovação em concurso público, não poderá ser investido por qualquer modalidade de provimento, em cargo que não integre essa mesma carreira, se não foi aprovado em concurso público destinado ao seu provimento, ou seja, um concurso público específico para aquela carreira, sob pena de violação do texto constitucional vigente. Correto. Essa assertiva está correta, acho que será esse o gabarito do CESP. Por quê? Porque esse tipo de provimento aí viola a regra constitucional do concurso público. Viola a regra do concurso público, tá? Inclusive, meus amigos, a gente tem uma súmula vinculante sobre isso, tá? Que é a súmula vinculante, vocês devem conhecer, súmula vinculante 43, que fala o seguinte, ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então imagina, você faz um concurso para um cargo, você passa no concurso, você toma posse no cargo, está lá trabalhando. Será que pode vir depois uma lei e falar que, olha, a gente vai te fazer um provimento derivado aqui e você vai passar a integrar essa outra carreira, esse cargo dessa outra carreira? Você já estava aprovado em concurso mesmo, eu só vou te colocar nessa outra carreira aqui. Tem problema? Tem problema. Porque a regra do concurso público, a regra constitucional do concurso público exige que para cada cargo, para cada carreira, você tenha uma aprovação específica para aquela carreira, tá? Então, essa assertiva aqui, ela tá correta, porque ela fala que não é possível haver esse tipo de provimento aí, beleza? Ainda que se trate de um provimento que se destina a alguém que já era servidor porque já tinha sido aprovado antes em outro concurso público, certo? Vamos seguindo para a próxima questão, que fala o seguinte. Ela fala assim, olha, aqui já é uma questão sobre direitos políticos, né? Ela fala assim, o regime constitucional relativo ao preenchimento do cargo eletivo de prefeito municipal prevê o cumprimento dos seguintes requisitos, dentre outros requisitos, né? Idade mínima de 18 anos, tá errado aqui, tá? Essa idade aqui é de vereador, prefeito é 21 anos. Ser registrado por partido político, isso aqui tá correto, porque realmente não pode candidatura avulsa, né? Tem que ter a filiação partidária, isso é uma condição de elegibilidade, tá na Constituição lá no artigo 14. E obter a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Isso aqui, meus amigos, está errado. Está errado. Por que isso aqui está errado? Está errado por dois motivos. Primeiro, falou a idade errada, tá? A idade mínima para ser prefeito não é a idade de 18 anos. É a idade de 21 anos, está lá no artigo 14 da Constituição. E o outro erro foi falar que o prefeito tem que ter a maioria absoluta de votos se for uma eleição em um município com mais de 200 mil habitantes. Não é quando o município tem mais de 200 mil habitantes. Essa exigência é feita para municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? Eleitores. Olha só, artigo 29 da Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica, atendidos os seguintes preceitos. Aí no inciso 2 fala, eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, daqueles que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, que é
o que fala da eleição de presidente da República, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. O que é que o artigo 77 da Constituição fala em relação à eleição do presidente da República? Fala que o presidente será eleito quando ele tiver a maioria absoluta dos votos. O que significa ter a maioria absoluta dos votos? Significa que, caso no primeiro turno o candidato não tenha a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, o primeiro número inteiro acima da metade dos votos válidos, tem que ter um segundo turno. Porque daí no segundo turno vão os dois mais votados, e aí quem tiver mais votos dentre os votos válidos terá necessariamente a maioria absoluta dos votos válidos, porque tem só duas pessoas concorrendo. No caso dos prefeitos, eles só precisam ter a maioria absoluta, ou seja, só tem a possibilidade de segundo turno quando o município em que tem a eleição, que ocorre a eleição, tem mais de 200 mil eleitores. Quando não tem mais de 200 mil eleitores, o prefeito é eleito com maioria simples, a maioria simples dos votos válidos. Ou seja, você vê todos os candidatos e aquele que teve mais votos dentre os votos válidos é o eleito. Não precisa ter a maioria absoluta dos votos válidos, tá? Mas só precisa da maioria absoluta quando se trata de um município com mais de 200 mil eleitores, não é habitantes. Por isso que essa assertiva está errada e eu acho que o CESP vai dar o gabarito oficial nessa questão como errado. Beleza? É isso, a gente fecha aqui esse grupo de questões. Tem mais algumas questões ainda para a gente comentar. Eu vou voltar aqui no canal comentando essas questões que estão faltando, tá? Mas lembrem que no dia que eu gravei esse vídeo, não tinha ainda nem sido disponibilizado o caderno de provas no site do CESP, nem o gabarito oficial. Então, eu estou aqui dando a minha opinião sobre o gabarito que eu acho que é o correto para essas questões, tá? Se houver alguma divergência, eu vou analisar e volto aqui no canal para comentar essa divergência, tá? Não se preocupem. Então é isso. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Lembre de deixar o like aqui, de se inscrever no canal e de ativar as notificações clicando no sininho. Isso é importante para vocês e para a gente, tá? É isso. Valeu. Até a próxima.